Bom, hoje vamos falar sobre o aqui e agora, porque o SBT está vivendo aí uma situação, um momento bem, mas bem delicado na sua grade e todo mundo nos bastidores já admite que existe um ponto fraco claro na programação. E esse ponto fraco se chama Aqui Agora, que virou uma pedra no sapato aí do canal da Anhanguera. Desde que essa versão nova aí do jornal entrou no ar, muita gente apostou que o clima policial e a apresentação de Geraldo Luiz ali, que começou como uma arma secreta, tendo Dani Brand e Marco Pagete ali na bancada, e Geraldo ficaria do outro lado do cenário ali trazendo as informações, tendo uma pegada mais profissional e jornalística, apesar que o mesmo já havia dito em entrevistas que não gosta e nunca curtiu muito fazer jornalismo, mas como o Rinaldi ainda estava no comando do SBT na superintendência, por eles serem muito amigos, o Geraldo aceitou o convite e dizem até algumas informações que foi um convite de última hora. O Geraldo estava viajando no sábado e aí o Rinaldi ligou para ele, tem como você me ajudar aqui num projeto? E aí na segunda-feira ele já estava lá no Aqui Agora e ele foi anunciado assim, a especulação era uma arma secreta, ninguém sabia quem seria ali essa arma secreta, e aí era o Geraldo. E essa apresentação dele, muitas pessoas achavam que iriam impulsionar a audiência, iria fazer o jornal crescer, porque o Geraldo é um rosto conhecido em São Paulo, ele fez programas de muito sucesso na Record, o próprio Balanço Geral no seu auge, que encostava na Globo, eventualmente até liderança durante vários horários, com as suas histórias ali, com a sua pegada jornalística, depois foi pro Domingo, fez Domingo Show também, que incomodou a concorrência, fez ali quase o Domingo Legal ser encerrado no SBT. Mas no comando do Aqui Agora, o que a gente viu e o que tem se visto é uma realidade muito diferente do que muitas pessoas aí têm achado e até achavam. A verdade é que o Aqui Agora não conseguiu repetir a força e o sucesso que ele teve no passado e nem sequer acompanhar o embalo que outras atrações da tarde conseguiram aí construir nos últimos meses. É como se o programa se tornasse um freio na programação, travando o que estava surgindo de positivo no SBT e fazendo a emissora perder competitividade exatamente no começo da noite. Enquanto outras faixas começaram a reagir no Ibope, especialmente por conta das novelas mexicanas, o Aqui Agora simplesmente não acompanhou a onda de recuperação. O problema ficou mais evidente depois de reprises como Coração Indomável, Maria do Bairro, que começaram a render pontos que há muito tempo o SBT não via nesses horários, segundo o site Notícias da TV. Até mesmo o Casos de Família, que muitos executivos torciam contra, que muitos achavam que o programa, que o retorno dele, que foi uma ideia da Daniela, né, porque ele iria voltar reformulado. A Cariúcha tinha feito pilotos, a Jojo Todinho tinha feito pilotos, o Pablo Marçal tinha feito pilotos, porque iria ser um caso de família em formato de tribunal. Então ele iria voltar, só que iria ser um formato diferente. Só que aí a Daniela barrou esses pilotos e trouxe a Cristina de volta. E muitos executivos, muitos diretores, muitas pessoas até de fora que comentam aí televisão, nos comentários das redes sociais, que entendem muito ou acham que entendem, achavam que o caso, já afirmavam categoricamente que o Caso de Família com a Cristina Rocha iria fracassar, iria aí ser um peso morto na programação. Todo mundo sabia que dependia muito do que vinha depois, e ele agora tem conseguido aí ter uma audiência muito boa, alcançado médias aí jamais vistas e tendo uma audiência até um pouco parecida com a que ele tinha antes de ter aquela pausa em 2023. Muitas pessoas atribuem essa alta de audiência do Casos por conta da novela Rainha da Sucata, que tem passado na Globo, e a baixa audiência também da novela, porque o público parece que não curtiu essa reprise, e aí as pessoas têm mudado de canal na faixa da tarde, e aí encontram ali, no Caso de Família, que está reformulado, é um formato diferente, mesmo que seja ali um formato talk de entrevistas, ele recebe pessoas ali e tal, recebe artistas, e o SBT tem conseguido ter uma audiência aí não só com Casos, também com com as novelas mexicanas, né? Coração Indomável, Maria do Bairro, que tem feito uma entrega muito boa, porque eu sempre digo isso aqui no canal e repito, para um programa ter uma boa audiência, é sempre bom que a entrega, ou seja, o programa que está antecedendo, entregue bem.
Se você tem uma novela, se você tem um conteúdo que infelizmente tá com uma audiência ruim ou tá com uma baixa aceitação do público, ele, infelizmente, o Casos ou qualquer programa que comece em seguida vai começar em baixa, vai iniciar em baixa. Então, como Aqui Agora recebe, como o Casos recebe de novelas e entrega também para uma novela, ele acaba tendo uma audiência boa, assim, para os padrões atuais. Não é 5, 6 diante não, tá? É 3, 4 para os padrões atuais do SBT, que tem calejado aí, marcado 2 pontos na faixa nobre. 3 pontos é uma audiência muito boa. E o Aqui Agora, infelizmente, está ferrando tudo, porque a queda está sendo muito brusca e está ligando aí um alerta geral dentro do SBT. Muitos profissionais da área já admitiram que o telejornal policial não está entregando nem o necessário em audiência, nem o mínimo em faturamento. Ou seja, não está nem dando audiência, nem vendendo. Que um programa ele pode até não ter muita audiência, mas se ele tiver faturamento, ou seja, se ele conseguir se pagar, ele se mantém no ar infinitamente, até o patrocinador ali manter. Agora, se não está conseguindo nem dar retorno financeiro, aí que realmente aí a situação está bem complicada e aí ou tira do ar ou reformula de novo, mais do que já foi reformulado. A situação chegou ao ponto de comprometer até o SBT Brasil, que depende diretamente, né, do programa anterior para poder começar a noite ali com um número consistente. O César Filho, que comanda o jornal, tem recebido uma herança baixíssima e começa o seu jornal numa desvantagem quase impossível de recuperar e, claro, acaba afetando os programas sequentes, o programa do Ratinho, a novela. Mexendo na grade na faixa da tarde já não é mais uma questão de planejamento, virou uma necessidade para o SBT escapar aí do terceiro e também do quarto lugar na faixa aí do início da noite, né? Porque infelizmente o SBT, que muitas e muitas vezes a gente via aí alcançando o segundo lugar até o primeiro, durante a semana ele fleta com o quarto lugar e com o quinto. É muito triste você ver uma emissora como o SBT numa situação tão complicada como a gente tem visto hoje. E não é à toa que há departamentos ali já dentro da programação que já estão defendendo que a emissora aumente a duração de alguma novela mexicana ou coloque outro horário ali de novelas mexicanas e entregue elas direto para o jornal. Tá? Não tem o Aqui Agora no meio, porque o Aqui Agora está derrubando a audiência. Você tem Coração Indomável dando 3.5 e aí quando começa o Coração Indomável 3.5, quando começa o Aqui Agora, cai para 2. Aí a média final é 2.3, 2.1, 1.9. Tá uma situação bem complicada. Então muitos já defendem que o SBT ou aumente o tempo de Coração Indomável, que tem sido cortado atualmente, e entregue diretamente para o SBT Brasil, ou coloque ali um novo horário e volte a ter 3 novelas na programação como já tinha em 2021, antes de ter aquela modificação em 2024 ali de tirar as novelas para poder colocar jornal. Esses setores eles argumentam que as tramas latinas elas estão rendendo muito mais, mesmo sendo reprises. Então isso é melhor, né, aproveitar essa maré positiva. Outros profissionais também defendem voltar a exibir outros tipos de programa na faixa, como uma flexibilização de formatos ou mesmo testes de atrações novas. Nesse meio todo, há quem lembre que o Aqui Agora, na sua primeira fase, foi um produto muito importante, com um estilo único e uma identidade muito marcante. Mas a realidade de hoje é outra, e nem toda a marca do passado vai conseguir funcionar dentro ali de um mercado que mudou completamente em relação aos anos 90, né, que era o auge, porque na primeira versão o programa tinha um peso cultural, tinha um impacto ali noticiário que não existe mais. Tinha Gil Gomes, tinha Celso Russomano, tinha César Tralli, sendo os grandes destaques daquele tempo. O programa chegou a voltar em 2008. A gente chegou a comentar aqui que o Aqui Agora teve várias tentativas de retorno. Tá? Ele também voltou nos anos 90 posteriormente, porque já nos anos 90 ele começou a ficar fragmentado, tanto que o Silvio Santos, num devaneio, uma vez tirou o nome do jornal, fez o jornal uma edição sem nome, aí não deu certo, tirou do ar, aí depois fez, acho que em 94, 97, com o Ney Gonçalves Dias, uma edição também que não deu certo, aí saiu do ar depois, durou alguns meses, e aí em 2008 a emissora tinha trazido de volta também, e ele já havia um percebido
percebido naquele momento que o modelo não encaixava mais, tanto que o programa saiu do ar depois aí de um mês e meio, com uma audiência muito baixa. Mas mesmo assim, eles novamente insistiram esse ano, usando a marca como uma homenagem. Ele iria voltar com essa justificativa, como uma homenagem aos 44 anos do SBT. O SBT, nesse negócio de homenagem, eles trouxeram vários programas de volta. O Porta dos Desesperados, com o Sérgio Malandro, que foi exibido da faixa que é exibido atualmente o Aqui Agora. Eles trouxeram também o Viva a Noite, com o Luiz de Cato, que pode ser que fique fixo no ano que vem. E o Aqui Agora veio nesse pacote aí de novidades. Só que assim, eu acho que eles, óbvio, né, isso aí mais do que nunca, eles usaram como justificativa, porque quando você faz uma programação especial, você faz um planejamento, né? Você faz uma chamada, você faz chamadas. Vamos fazer uma programação especial de aniversário. E aí isso você faz com, sei lá, com 3, 4, 5 meses de antecedência. Só que no SBT não tem esse negócio de planejamento. É tudo na hora. Entendeu? E aí, o Aqui Agora, em agosto, acabou estreando com o Pagete, porque assim, o Aqui Agora ele já estava sendo especulado de retorno já há muito tempo, tá? Ele iria voltar em 2014 com a Cristina Rocha e o Marcão do Povo, não voltou, porque o nome não foi aceito pelas afiliadas, aí ficou tá na hora. E aí teve aquele piloto que não deu certo com a Dani e aquele Macedão na Chinelada, que eles fizeram, e aí graças a Deus que aquilo não foi pro ar, teve até chamada no ar, mas eles desistiram do projeto, porque eles queriam transformar o Aqui Agora num Pânico, numa versão humorística, mas não deu certo, não chegaram nem a colocar no ar, ficaram com medo. E aí depois o Rinaldi ali apoiando, eles enfim colocaram o jornal no ar com a Dani, o Pagete e o Geraldo. Só que o projeto, ele infelizmente mostrou pra gente todos os sinais de desgaste, mesmo após várias e várias tentativas de reformulação que não conseguem melhorar os resultados. Sem engajamento, sem audiência, sem atrativo comercial, o programa perde relevância dentro do próprio SBT. Ou seja, ele já está ficando desgastado lá nos bastidores. O cenário agora ficou ainda pior, quando outras atrações começaram aí a se beneficiar claramente das novelas mexicanas, enquanto Aqui Agora se tornava aí um ponto de queda. Então ficou claro que o problema não era a tarde do SBT, mas o que vinha exatamente entre o final de tarde e o começo da noite. Para a emissora, esse horário é um dos mais importantes, porque faz a ponte entre a tarde popular e a noite mais competitiva, né, que é o prime time. Só que do jeito que tá, o programa entra como um descompasso, ele quebra o ritmo e faz a audiência escorregar. A Band e a Record conseguem manter uma performance muito mais estável nesse período, o que coloca o SBT em constante desvantagem. O Brasil Urgente e também o Cidade Alerta não são líderes na faixa, mas eles são programas, são jornais que puxam o Ibope ali na faixa noturna das outras emissoras. O Aqui Agora, por outro lado, não cresce, não evolui e não acompanha o que a concorrência faz, mesmo com mudanças de formato, que tentaram mudar, tentaram até transformar o programa aí, colocando notícias leves, mas não deu certo. A situação ficou tão emblemática, tão complicada, tão difícil, que alguns profissionais já falam em desistir de competir diretamente, apostando em uma contraprogramação mais inteligente. E eu acho muito viável fazer isso. Sair desse combate direto com um policial pesado da concorrência e oferecer uma proposta ali mais leve, mais popular, aproveitando aí esse fenômeno mexicano das novelas, né? Aproveitar que tá dando audiência e aproveitar. Porque não adianta, cara, eles querem fazer a mesma coisa que a Record faz, que a Band faz. Não adianta, já estão consolidados. A Band já está há anos com o Brasil Urgente, a Record está há anos com o Cidade Alerta naquele horário. Não dá, o SBT sempre teve audiência com as mexicanas. Não adianta você querer colocar jornal ali. Entende? Então é bem possível que nos próximos meses ou até no próximo ano não tenhamos mais o Aqui Agora na programação diária do SBT. E aí os apresentadores seriam remanejados para outras funções. Geraldo Luiz dizem que ele vai ter um programa, pode ter, tá? Não quer dizer aqui que eu estou afirmando que isso vai acontecer, tá? Pode ter boatos, né? Rumores. Ele pode ter um programa aos sábados, tá? Ele até recentemente aí esteve em Penedo gravando um especial para o Lucas Guimarães, que parece que já foi ao ar, foi no sábado, e esse programa, esse especial que ele fez dentro do programa do Lucas, né, contando a história do apresentador, tudo, serviu como um teste de um piloto para um programa que ele pode ter nas tardes de sábado do SBT.
Um programa semelhante, nada de novo não, semelhante ao que ele já fazia na Record com o Contador de Histórias, né? Então seria um programa ali, a gente não sabe qual horário que ele vai entrar, mas esse especial que o Geraldo apresentou dentro do programa do Lucas serviu aí como uma alavanca ali, como um teste para poder ver a aceitação do público e também, claro, a direção avaliar se vale a pena ele ter um programa na programação ou ser tirado de vez aí e não voltar mais, porque ele não é contratado da SBT, ele é contratado como freelancer, segundo informações aí de Rick Souza. Mas está dada a informação aí do site Notícias da TV que o Aqui Agora virou um calo no SBT, que infelizmente explodiu de vez e está infelizmente acabando com a programação da tarde, porque você tem audiências boas com as mexicanas, até o Casos de Família, que muita gente duvidava, está dando uma audiência boa por conta das mexicanas, e infelizmente Maria do Bairro já acabou. Então eu falei aqui Maria do Bairro, mas Maria do Bairro já acabou. Eles agora estão só com Rubi e Coração Indomável. Eu não sei qual vai ser a substituta de Maria do Bairro por enquanto não, porque ainda não foi informado. Mas infelizmente o Aqui Agora tem ferrado muito a audiência aí, né, dos programas seguintes, né? Porque é muito importante que um programa antecessor entregue bem para o programa seguinte. Estamos no Instagram, viu? @BastidorosDMFC. Você pode seguir a gente lá, acompanhar as nossas postagens, tá? Todos os dias, tá? A todo momento, de hora em hora, tudo que envolve os bastidores da mídia. Também nós estamos no X, que é o antigo Twitter, @Bastidores da Mídia, Bastidores DM. E aqui, todos os dias, faça sol, faça chuva, caia o terremoto na Terra, 5 da tarde, aqui no YouTube. Fiquem todos com Deus e até a próxima.